Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje será tratado sobre a Zona Franca de Manaus, a ZFM. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiro, o que é Zona Franca de Manaus, a ZFM? É um modelo de desenvolvimento regional e nacional do Brasil, ou seja, é um modelo que tenta integralizar industrialmente e inovadoramente a região norte do país com o resto do país. Ou seja, se produz aqui, se obtém lucros e inovações para todo o país. E a Zona Franca atualmente é administrada pela SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e conta com mais de 600 indústrias. Vamos ver aqui nesse mapa a zona de abrangência da Zona Franca de Manaus. Mostrando aqui no mapa, além da cidade de Manaus, capital da Amazônia, ela contempla toda a Amazônia Ocidental, cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima e as cidades de Macapá e Santana no estado do Amapá. A sede da SUFRAMA fica na capital do Amazonas, Manaus, e ela está em funcionamento há mais de 40 anos, sendo uma autarquia, uma pessoa jurídica criada por lei. Mostra algumas imagens aqui da SUFRAMA. As áreas de livre comércio integram a conurbação de Macapá Santana, no Amapá, Guajará-Mirim e Rondônia. Mas essas áreas de livre comércio aqui são só de livre comércio, porque todas essas áreas também possuem essa isenção de imposto específica da Zona Franca de Manaus. E as coordenações regionais ficam em Itacoatiara, no Amazonas, Boa Vista, capital de Roraima, Porto Velho, capital de Rondônia, Ji-Paraná, Rondônia, Vilhena, Rondônia e Boa Vista, capital do Acre, e Cruzeiro do Sul, no Acre. Mas vamos ver aqui a história da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi idealizada no governo do presidente Juscelino Kubitschek, o JK, pela lei número 3.173 de 6 de junho de 1957. No seu artigo 1º, essa lei falava o seguinte: artigo 1º. É criada em Manaus, a capital do estado do Amazonas, uma zona franca para armazenamento ou depósito, guarda, conservação, beneficiamento e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, provenientes do estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia, como dos países interessados limítrofes do Brasil, ou seja, banhados por águas tributárias do rio Amazonas. Então, era uma lei específica que colocava isenção tributária sobre esse armazém que tinha na capital do Amazonas, Manaus, mas não tirava a taxa de armazenamento desse armazém. 10 anos depois, já na ditadura militar, em 1968, a Zona Franca de Manaus foi expandida pelo Decreto-Lei número 356 de 1968 e começou a abranger os seguintes estados também: o do Acre, Rondônia e Roraima, além do estado do Amazonas. E também sofreu outra expansão em 1991 pelo Decreto-Lei número 8.387 de 1991. Já estávamos na democracia de novo, já é vigência da Constituição Federal de 1988, e esse decreto expandiu a Zona Franca, além dos que já foram citados, para a conurbação de Macapá Santana, no estado do Amapá. Quais foram os efeitos da Zona Franca de Manaus? Foram os seguintes: a isenção tributária dos seguintes impostos, seguindo os seguintes modelos para as indústrias que produzem na Zona Franca de Manaus. Vou ler aqui. O Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, isenção do IPI vinculada à importação de entrada de mercadorias na Zona Franca de Manaus, destinada ao seu consumo interno e industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento agropecuário, pescas, instalação e a estocagem para reexportação, como exceção de armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador e preparados e preparações cosméticas. Então, tem essa isenção do IPI para esses produtos específicos e eu apresentei as exceções. O próximo imposto é o seguinte:
Imposto de importação, suspensão nos termos dos decretos 288 de 67, 356 de 68 e 61.244 de 67 e legislação complementar. Ou seja, essa isenção vai ocorrer como essas leis determinam. Seguinte imposto também. Imposto de exportação. A alíquota do imposto está reduzida a 0%, exceto para exportação de peles em bruto de bovinos ou de equídeos de ovinos e outras peles em bruto, cujo percentual é de 9%. Ou seja, tem as suas exceções para essa exceção de não tributação desse imposto específico. E também o seguinte imposto: imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos ou valores imobiliários. A alíquota do IOF é reduzida a 0% nas operações de câmbio vinculadas à exportação de bens e serviços, bem como nas operações de seguro, quando o crédito é a exportação e transporte internacional de mercadorias. E também o seguinte imposto: o imposto de renda na fonte. A alíquota do IRF. A alíquota do IRF incide sobre os rendimentos auferidos no país por residentes ou domiciliados no exterior. É reduzida para 0% nos casos previstos na legislação. Ou seja, tem que atentar à legislação específica. E também existem reduções na contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, programas de integração social, PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, PASEP, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicações, ICMS. Então, existem também algumas exceções na tributação dentro da Zona Franca para esses impostos. Então, qual é o efeito da Zona Franca mesmo? Sendo um programa de desenvolvimento do país, não só da região amazônica, a Zona Franca foi um grande incentivo fiscal para o desenvolvimento além da região norte para todo o país, porque as indústrias se alocaram na Zona Franca de Manaus, 600 indústrias. Além disso, a produção nacional recebeu mais possibilidade de inovação, porque existe essa redução da alíquota de impostos e esse imposto pode ser investido em inovação dentro da Zona Franca. E assim o desenvolvimento da região norte está totalmente integralizado com o artigo 3º da Constituição Federal, que nesse artigo diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Ou seja, a Zona Franca, apesar de ter sido criada antes da Constituição Federal de 1988, ela foi abraçada pela Constituição Federal de 1988 porque é um programa de desenvolvimento regional e, além disso, para o próprio país. Isso aí, muito obrigado, curta, compartilhe, comente, dê sua opinião como manauara, que eu também sou. E é isso aí, siga nas redes sociais e até a próxima.